Sou Eliseu, é um prazer estar aqui junto com vocês, é uma satisfação estar com a marca dessa, que é o Conselho Regional de Odontologia. Muitas pessoas às vezes questionam, e perguntam por que o Conselho Regional de Odontologia não faz eventos, não promove eventos. Eu sou a prova que ele promove. Na verdade, muitas vezes as pessoas acabam não prestigiando por não ter a informação lá na ponta, divulgada por nós, que trabalhamos com isso. E eu fiz um compromisso com o meu presidente, de que quando ele fizer novamente em Cacoal, eu vou nas faculdades, eu vou nas clínicas convidar, porque o assunto que foi passado desde ontem aqui é um pecado não estar cheio esse auditório. Eu não sou dentista, mas trabalho com profissionais e vejo quanto que é importante essas que foram passadas aqui. Principalmente para evitar que o que eu faço seja acionado. Vocês vão perceber que a maioria dos processos contra profissionais, cirurgiões, dentistas, acontece exatamente por não participarem de eventos como esse, professor. A falta do conhecimento, a falta do tato, a falta de saber lidar com o paciente, a falta de saber conversar com o paciente, é o que mais gera reclamação. E o que é mais interessante, não é o mau profissional que pode ser processado somente. É o profissional que pior se comunica com o seu paciente. É o profissional que pior faz o seu estudo. A gente ouviu aqui muito sobre fazer o planejamento. E eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês, mas antes, deixa eu só ver qual que é o que vai para frente. Esse sou eu, na época que eu ainda estava mais gordo, um pouquinho mais cheinho ali antes de começar a correr. Inclusive hoje de manhã, junto com a minha esposa, já fizemos a nossa corrida matinal. A gente vai arrumar a mala, mas já coloca lá tênis, meia, para poder exatamente criar novos hábitos. E a gente vai falar um pouco sobre isso, de forma bem rápida. Prometo não tomar mais do que 2 horas do tempo de vocês. Eu sou esposo da Daiane, essa linda morena dos olhos verdes e cabelos pretos. Pai da Amanda, essa moça, levanta a mão aí, filha. A Amanda é a fã da Flakes. Me segue depois no Instagram, eliseu.desantos, vocês vão entender essa piada. E pai da Alice, que vai fazer 1 ano agora, dia 8, nossa princesa. Sou corretor de seguros, uma profissão que eu sou completamente apaixonado, porque através do que eu faço, eu consigo gerar o cuidado e a proteção para todas as áreas da vida de vocês, desde a formação até a aposentadoria. Sou diretor comercial da Tudo Seguro, uma corretora que já tem 23 anos de mercado, embora conosco está desde 2012, ela já existe no mercado desde 2000. Sou graduado em gestão de seguros pela Metodista de São Paulo, professor da Escola Nacional de Negócios e Seguros, que é onde se formam os profissionais que vão atuar no mercado nacional. Sou perito judicial e ex-secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Cacoal. Essa é a minha parte que a gente pula. Brincadeira, é uma parte que eu aprendi muito. Dentro da política, a gente entende que é possível, sim, fazer quando você quer fazer e principalmente quando você tem uma boa vontade. Sou corredor amador. Eu vou apresentar aqui as minhas sócias, a Daiane, como eu já apresentei, e a Deise, que também é a minha sócia. Aquele sou eu, na versão antes de fazer implante, continua do mesmo jeito, como vocês percebem por aqui. Não tem alguém que trabalha com implante aqui, não? A gente já conversava. Não implante de dente, de cabelo. Não que eu precise, é só para saber mesmo, Eu vou colocar essa imagem só para vocês entenderem o que nós fazemos na nossa empresa. Aqui nós vimos profissionais, desde estudantes, pessoas que estão graduando para atuar na área de odontologia, profissionais que já se habilitaram, fizeram mestrado, fizeram as suas especializações, já estão ministrando curso, mas todos nós temos algo muito em comum. E essa imagem, ela fala exatamente isso. Ninguém sai de casa, presidente, pensando que vai furar o pneu. Vocês concordam comigo? Sim ou sim? Ninguém sai de casa, quem é de Paraná aqui, você que é de Paraná, eu sou de Cacoal. Então, de Cacoal para Porto Velho, são 480 quilômetros. O que a gente faz antes de sair de casa? Olhar o quê? Ver se nós temos esse rapazinho aqui, ó.
chamado de step. Quando eu não faço isso, o que eu estou sendo? Negligente. Eu estou negligenciando algo que eu deveria fazer, mas não fiz. E quando a gente está viajando e acontece isso, e você vai lá todo feliz, né? Vou pegar meu step, e está murcho. Isso também é um risco que todo motorista corre. Andar com o step não significa dizer que eu sou um mau motorista, que eu vou bater num buraco. Andar com o step não significa que eu vou furar o pneu. E nem que eu queira furar o pneu. Então, andar com o step é ter previdência, é eu ser previdente. Se acontecer de ter um buraco, porque aqui em Rondônia quase não tem buraco, a gente anda em asfaltos assim como um tapete. Embora está muito bom, né? A gente veio agora de Cacoal, está melhor do que eu já vi quando eu dei aula aqui. Alguns pneus ficaram na estrada. Então essa mensagem, eu gostaria que vocês levassem para a vida de vocês. Nada do que nós fazemos, nós não podemos começar sem planejamento. Então foi falado aqui muito sobre planejamento na área de implante, muito de planejamento na área de dentística, muito de planejamento na área de ortodontia, assim como há o planejamento quando eu saio de casa para viajar. Eliseu, mas o que isso tem a ver com o cirurgião dentista? E nós vamos falar o que isso tem a ver por causa dessa senhora que está aqui, bem escondidinha do lado, que é a senhora Justiça brasileira. A senhora Justiça brasileira, ela nos ensina muito, porque infelizmente essa balança, muitas vezes, não poucas vezes, ela é um pouco injusta. Porque ela olha, por exemplo, para um dentista, todo bonito, com um carrão, com uma casa que o Instagram virou a base de todos nós hoje, né? A gente coloca tudo no Instagram. Só não sabemos que o Instagram, ele acaba sendo utilizado pelos nossos próprios pacientes, pelos nossos próprios clientes, como prova de que eu tenho condições, sim, financeiras, de equilibrar essa balança. Vocês vão entender sobre isso. E o Código de Defesa do Consumidor, ele igualou o profissional, o cirurgião dentista, como prestador de serviço como outro qualquer. Ele não é mais um profissional, olhando para a justiça, que resolve o problema da dor de dente. Aquela dor que a gente sentia sábado à tarde, geralmente depois de meio-dia, né? Tudo fechado, as clínicas todo mundo já foi pescar, ou fazer o beach tênis, ou fazer qualquer outra atividade, e o dente dói, ou a restauração quebra, ou o canal dá algum problema. Pelo fato de eu não ter acesso ao profissional que me atendeu, eu vou reclamar. Eu tentei ligar, o doutor não me atendeu. Na hora de fazer o meu atendimento, toda hora aparecia o pop-up lá da propaganda que arrasta para cima. Faça comigo, eu sou o melhor. Aqui na minha clínica você entra com dor e sai sorrindo. Eu estou fazendo alguns tipos de propagandas que a gente acaba vendo, que inclusive, abre aspas, toma cuidado com as propagandas que vocês fazem ou que irão fazer. Existe um senhor ali do lado esquerdo que está sempre de olho. E a propaganda irregular cabe processo administrativo. Acredito que todos vocês sabem disso, até para equiparar e ter uma boa relação entre os profissionais que atuam e militam nessas áreas. O paciente, nós falamos aqui, e eu ouvi falar muito, de que ele tem muito conhecimento. O paciente já chega, o professor que falou, né, eu quero a cor X, eu quero a cor tal. Você acha que ele amanheceu falando, não, eu sou o dentista, eu já sei que cor é essa? Não. Ele perguntou para o doutor Google, professor Google. E agora com as inteligências artificiais, né, fica ainda mais, qual a cor de dente ideal para... E já dá até o código e fala em quanto tempo você vai executar seu trabalho. Com a informação chegando, o cirurgião dentista ele acaba tendo mais responsabilidades. Como eu falei, ter mais responsabilidade significa correr mais riscos. E a gente sabe que, assim como em qualquer profissão, o cirurgião dentista ele pode ter a melhor técnica, ele pode ter a melhor ferramenta, ele pode ter o melhor laboratório,
ele pode ter o melhor planejamento, ele pode ter tudo de ponta e cobrar o procedimento mais caro. A gente sabe que não depende só disso. Depende de quem? Também. Depende do paciente. Aí, como diz aquela velha música dos Estados Unidos, aí que mora o problema, aí que mora o perigo. Porque se eu não fizer um bom relacionamento e anota essa palavra, documentar que eu fiz, não adianta eu fazer. Não adianta eu falar. Não adianta eu falar, eu preciso, Amanda Ribeiro, que você use o seu aparelho Invisalign, que está com você agora, não está com ela. Eu queria que ela estivesse aqui, nesse momento, eu falei assim, foi tudo planejado para que nesse momento eu falasse isso. Porque se o tratamento da minha filha, quem usa Invisalign, ou quem já usou, sabe que não é um procedimento tão convencional em termos de custo. Depende só da dentista que atendeu ela? Não. Mas ela acabou o aparelho, tá, gente? É por isso que ela está sem aparelho. E era para ela pegar ontem, a gente veio embora e acabou não dando certo. Mas ali a gente mostra que exatamente pelo fato de ter necessidade de precisar que o paciente seja parte do processo, a gente fica muito vulnerável. Se eu não conseguir documentar, se eu não conseguir passar para o paciente que eu não posso garantir para ele o determinado resultado, eu começo a inverter o funil. Porque eu falo o seguinte, pode ficar tranquilo, seu problema vai ser resolvido. Só precisa colocar um se você se comprometer a seguir estes e estes protocolos. A minha técnica, ela é suficiente para poder te deixar sem dor, com um sorriso mais bonito, com a estrutura, principalmente quem trabalha com implante, já vou assustar aqui quem quiser fazer a especialização em implantodontia, é a área que tem o maior número de processos, infelizmente, não porque o profissional é ruim, mas exatamente pela exposição ao risco. A exposição ao risco, ela exige todo um cuidado de tratamento, técnica aplicada, o procedimento que foi feito. Principalmente, a minha mãe fez implante e eu vivenciei isso na prática. E ela é muito teimosa, uma senhora de 60 e alguns anos, e ela é muito teimosa. E ela sofreu muito com o dentista sofreu muito com ela, na verdade. Exatamente por ela não cumprir com os requisitos. E o fato de não ter a obrigação de garantir o resultado, se eu me comprometo demais e não documento, isso se torna uma ordem invertida. O paciente ele vai entender assim, não, era obrigação sua fazer com que ficasse perfeito. E a gente precisa tomar muito cuidado, primeiro, com o que fala, segundo, com o que registra. A pergunta é, por que tem ocorrido tantos processos contra cirurgiões dentistas? Alguém sabe responder, sem se comprometer ou comprometer o colega? Por que tem tanto processo no Brasil, em São Paulo, em Rondônia? De forma bem clara, a maioria dos processos está exatamente por essa história da balança brasileira. O judiciário brasileiro, ele olha o seguinte, aquela pessoa que ganha um salário mínimo ou é diarista, pode falar, fica à vontade. Só que ela trabalhava com uma instituição muito poderosa, como profissional. Então ela não processou em si a dentista.
Tiago. Esse exemplo que o Tiago passou é um exemplo que a gente vive todo dia. A balança brasileira o Brasil é um país com desigualdades, a gente sabe disso. E às vezes, não poucas, os advogados da parte, que é a parte do paciente, ele fala, vamos equilibrar, vamos compensar essa balança. O meu cliente, vocês já chegaram a ler uma peça ou um processo de um paciente contra médico? Eu recomendo, inclusive os que estão iniciando a carreira. A gente chega quase a chorar quando a gente começa a ler. Porque eles colocam tanto conteúdo, você já trabalhou no escritório, sabe, que é exemplo de que a gente deve ler muito para poder errar menos. E o errar menos significa errar o procedimento? Não. Errar como eu trato o meu paciente. Como que eu vou falar com esse paciente? Acho que parou de funcionar. Será que é a pilha? Cadê a... Só confere, ver se eu não desliguei. Não, tá certinho. Então, como que eu trato o paciente? Como que eu vou lidar com a história do paciente? Então, a gente vai anotar aqui que para ter uma reclamação judicial, não há necessidade de ter errado. Vocês sabiam disso, não? Para receber uma notificação judicial, não significa que precisa errar. É a mesma coisa que eu citei do STEP. Andar com o STEP não significa que eu vou furar o pneu. Mas muitas vezes eu posso ter um problema, é muito melhor eu ter o STEP cheio, calibrado, de preferência com uma boa qualidade. Então vamos tratar de algumas situações que eu considero como profissional que é extremamente relevante, como o paciente é tratado dentro da sua clínica. Como que esse tratamento é feito, não o procedimento, mas como que é feito após o procedimento. Como que a sua secretária, como que a sua recepcionista trata o seu paciente. Então a dica número 1 é a relação dentista-paciente. Ela é crucial. Eu já tive casos de pacientes que deixaram de processar a clínica exatamente pelo cuidado que foi depois da falha. Como que foi tratado? Olha, Amanda, eu preciso te passar uma informação. Está vendo aqui o prontuário? No dia X você esteve aqui e era para ter feito esse procedimento e acabou não sendo feito. Isso acarretou esse problema que será resolvido. Está claro para você o que está acontecendo? Isso vai evitar que tenha um processo? Talvez, talvez não. Mas não fazer isso e contar com a esperteza, entre aspas, que você vai sair daquele problema sem causar um problema maior, vai servir de base para o advogado da outra parte. Então, o meu trabalho aqui hoje é mostrar para vocês o risco, mostrar para vocês a exposição ao risco e, por fim, como mitigar esse risco. Aqui é um exemplo bem simples, tentei ser o mais breve possível, de um dentista que vai pagar R$100 mil por um erro em diagnóstico que complicou a vida do paciente. Vocês percebem que não é nem um procedimento aqui? O erro do diagnóstico, a anamnese mal feita, uma preocupação com o tempo. A gente ouviu aqui, eu achei fantástico, é a minha filosofia de vida. Não é o tempo, é a qualidade. A qualidade. Então, se você expressa para o cliente que você está cobrando um valor mais alto, mas que com você está mostrando o valor do que está sendo cobrado, não só o preço, o paciente paga, nem que seja parcelado em 24 vezes no cartão, mas ele paga. Olha o que causou uma falha de diagnóstico. Não foi, presidente, nem um ato, mas foi a falta de olhar, de tratar. Pelo fato do paciente não ser diagnosticado dentro do tempo, quem já teve alguém na família que passou pelo câncer, sabe que o câncer, ele não espera o profissional corrigir a falha. Ele não espera
que você, não, agora eu vou ter tempo de falar para o professor que, ó, você tem um câncer que está aqui na sua boca, mas já tem quase 3 meses. Se eu tivesse falado no dia que ele foi no consultório a primeira vez, eu teria dado a oportunidade para que ele pudesse tratar. E essa complicação causou um dano irreversível que custou 100 mil reais. É muito dinheiro para vocês? Não? Eu acredito que é, né? Por mais que a pessoa tenha um bom patrimônio, por mais que a pessoa tenha um carro importado, uma casa boa, ter que tirar 100 mil reais e falar assim, ó, toma, porque eu não cuidei, eu não fui prudente o suficiente para fazer um diagnóstico dentro do tempo. Ah, mas só existem processos com valores mais altos? Não. Lá em Minas Gerais, esse caso de um paciente que foi indenizado por um procedimento no valor de 36 mil reais. Ao todo, o profissional foi condenado a pagar 15 mil em danos morais e 21.400 em título de danos materiais, a título de danos materiais. Então, só para vocês entenderem, dentro da esfera civil, dentro da esfera da relação dentista e paciente, tem várias formas de ser condenado ou ser processado. Eu estou citando alguns casos aqui que houve a condenação. Mas para chegar à condenação, houve o custo de defesa. E o custo de defesa, para que vocês entendam, ele independe da culpa. Se chegou uma notificação, o profissional recebeu essa notificação em casa, não precisa saber se você está certo ou se você está errado. Você tem que contratar um advogado. Chegou uma notificação do Conselho Regional de Odontologia, que é o trabalho dele, fiscalizar. Isso aqui é algo que eu realmente tiro o chapéu para a administração atual, porque além de fiscalizar, ele está educando. Porque somente através da educação que vai reduzir o custo de ter que ir lá em Cacoal, de ter que ir lá em Paraná notificar um profissional pela atividade irregular ou por ele não estar apto a fazer aquilo e estar causando danos ao paciente, aos pacientes. Mais uma ação, colocação de implantes aqui. Quem é da área de implantodontia vai entender bem o que isso significa. O laudo pericial concluiu que não houve negligência ou imperícia da profissional. A sentença foi desfavorável para o paciente. O que isso significa? Eu tive um processo, tive que pagar toda a defesa, eu não errei, eu usei toda a estrutura que eu tinha, toda a tecnologia, fui lá no consultório e apliquei a metodologia que eu aprendi no Meeting 2023, fui com os profissionais que forneceram todos os equipamentos, materiais de ponta, mas mesmo assim a paciente falou, está doendo aqui, ó. Doutor, e agora? Não, cabe um processo. Olha só o Instagram desse dentista. Daqui a pouco todo mundo vai tirar as coisas do Instagram, né? Mas não é. Realmente, infelizmente, aquilo que eu falei antes, a balança da justiça brasileira é algo absurdo. Fica à vontade. O relatório que vai ser produzido sobre o planejamento serve de prova no laudo pericial que você não foi imprudente e não foi negligente no planejamento desse caso. Então, caso ocorra, e às vezes ocorre, perda de implante por não osso integrou corretamente, o paciente entrar na justiça e falar assim, ó, o dentista foi negligente e colocou de qualquer forma esse implante. Você mostra no laudo pericial, vai ser incluso no laudo. Tem um vídeo e tem um relatório provando que eu planejei da melhor maneira possível esse implante. E a gente sabe que as variações biológicas das pessoas, às vezes a pessoa ela também é negligente nos cuidados pós-operatórios, pode ocorrer uma perda de um implante. Mas isso vai entrar junto na prova do laudo pericial que você foi responsável quando você fez o planejamento e você utilizou os melhores recursos para poder fazer dar certo. Então, no que ele está falando também é importante o planejamento como nós fazemos virtualmente. Isso é uma peça a mais para provar que você executa da melhor maneira o seu trabalho. Eu vou usar aqui a fala da... Qual que é o seu nome?
O Denner falou sobre tempo, né? Ele falou muito sobre tempo. É preferível você investir bastante do seu tempo na conversa com o paciente. Doutor Eliseu, o seu procedimento vai acontecer dessa forma. Na primeira fase, nós faremos isso. Lembra dos coaches da vida? Faz sentido para você? Você vai sentir dor. Não vai ser indolor. O pós-cirúrgico é doloroso. Se não falar isso, mas ele falou que não doía. Eu li um processo. Você, pasmem. Dentro da peça, o advogado falou assim, mas o dentista iludiu o paciente, falando que não teria dor no pós-cirúrgico. Como que você... Gente, implante, vocês já viram vídeos de implante. Eu vi o da minha mãe, eu acompanhei. Dói depois. Entendeu? Dói. Daiane, vai doer. Só que é uma dor que vai te dar qualidade de vida. Você está disposta a sentir essa dor? O máximo que eu puder fazer para diminuir essa dor, eu farei. Mas eu preciso que você compreenda e assine esse termo de consentimento, esse abençoado termo de consentimento. Estudantes, universitários e quem não faz, anotem isso. Termo de consentimento. Assine. Peça assinatura. Não tenham pressa de fazer isso. Eu falo com propriedade. Possivelmente esse dentista, esse profissional, fez tudo isso. Livrou-a de um processo? Não. Quanto que ela gastou nesse processo? Se fosse uma ação de 2 milhões, por baixo, 10%, 200 mil. 20%, 400 mil. Por baixo. Possivelmente o advogado vai fazer um acordo entre 10% e 15% por causa do valor da causa. E geralmente, quando acontece esse tipo de ação, ela é extensiva à clínica também. Então, muitas vezes o paciente ele processa o profissional e processa a clínica onde o ato foi exercido, onde a atividade foi feita. Por isso que no começo da apresentação eu falei profissional e empresarial. Já estamos caminhando para o final e mostrando mais um exemplo aqui. O tribunal manteve que não houve responsabilidade do dentista, que é o caso anterior. Mesmo sem ter cometido um erro, ela teve que contratar advogado, pagar as custas por 2 vezes. Pela primeira vez, segunda vez, quando ela recorreu da decisão. Não, está errado. O advogado, teve uma infelicidade, o advogado do paciente, de não avaliar, de não ver os laudos periciais, de não analisar que de fato era improcedente a ação e fez a reconvenção, e isso acabou gerando um custo ainda maior. Porque se o advogado da parte que foi processada ainda entrar com o processo de honorário de sucumbência, ainda tem um terceiro custo. Então, só aí, a gente está falando do paciente, o que entrou com a ação, ele ter que pagar os honorários para quem fez a defesa do dentista. Olha só que situação realmente complicada. Até aqui tranquilo, gente? O que eu quero passar para vocês de forma bem rápida, prometi para o presidente que é o meu trabalho, é um trabalho muito sério, e ele não se baseia em o que eu acho, achismo ou uma forma de vender o produto. Na verdade, hoje eu estou aqui para conscientizar. O meu trabalho como profissional é mostrar para vocês o seguinte: por melhor que vocês sejam, por mais hábil que vocês pratiquem a atividade de dentista, vocês não estão isentos de responder por uma ação ou por um processo. Ter o STEP calibrado, ter um STEP pronto para ser utilizado é muito melhor do que precisar usar e não ter. Muitas vezes, se você estiver numa estrada que tenha mercenários, se alguém quiser te oferecer o STEP, vai te cobrar bem caro. E esse custo ele não precisa ser de vocês, ele pode ser transferido. O trabalho que um corretor de seguros faz é orientar o profissional em todas as áreas da sua vida em transferir, porque o risco todos nós temos. Não importa se você acabou de pegar o seu CRO, sua carteira está ali na sua mão, quentinha, ou se você já tem 10 anos, 5 anos. Em algum momento, algum paciente ele pode entender que houve uma falha profissional
e ele pode sim requerer essa indenização. Esse estudo, que é uma amostra feita, na verdade ela utilizou uma amostra de São Paulo, foi feito um estudo com todos os processos, eles analisaram processo por processo, tiraram os processos que não eram da área odontológica, porque às vezes quando você pesquisa, aparece lá processos por erro médico, mas também entra barra odontologia. Nesse exemplo aqui, são exclusivamente processos de pacientes contra dentistas. Os valores de dano material, o mais alto nessa amostra de 2009 a 2021 foi de 67 mil e o menor de 180. Imagina, um processo de R$180. Isso aqui é uma restauração, é uma situação, porque é aquela balança que eu citei no exemplo, né? A justiça brasileira, ela olha exatamente a comparação entre quem ganha mais e quem ganha menos. Porém, há processos onde o dano moral foi de 250 mil e menor de R$1.000. Eu tenho exemplos no meu escritório de uma cliente nossa de Curitiba, que a pedida do processo inicial foi de R$700 mil, por um processo que aparentemente ela quase teve um infarto, né, na hora que ela recebeu a notificação. Se Eliseu, mas a minha apólice é de 300 mil, ela não vai cobrir. Eu falei assim, calma, doutora. Essa é a ação inicial. O paciente está pedindo os R$700 mil. O seu seguro, o seu plano de proteção, ele garante a sua despesa até o limite da sua apólice. Sua apólice é de 300 mil. Então, você errou? Você teve falha? Ah, não, eu fiz tudo certinho, não errei. Então, calma. Tem documento? Consegue provar? Está no prontuário? Está na relação? Tem como a gente fazer? Tem a perícia? Foi feito? Tem, mas 700 mil, Eliseu. Sim. Mais uma vez, calma, doutora. Seus honorários estão pagos, as despesas com custos judiciais estão dentro do seu limite da sua apólice. Mas é importante sempre avaliar isso antes de você contratar qualquer tipo de proteção. Danos estéticos, nessa amostra foi de 10 mil e o mínimo de R$1.500. E vamos caminhar para como reduzir. Lembra que a minha promessa era essa? Apresentar o risco, mostrar em prática os valores desse risco que pode causar e como mitigar. Foi falado muito sobre isso, a relação entre você e o seu paciente. Promover um tratamento satisfatório para o paciente. Promover um tratamento satisfatório para o paciente vai depender muito do que você falou na abordagem inicial. Se você prometeu que você ficaria com os dentes igual, qual que é o nome do jogador lá? Do Firmino, e ele ficar igual daquelas fotos que a gente viu amarelinho, você prometeu e não cumpriu. Já cabe aqui um espacinho para um processo. Então, tudo aquilo que a gente fala, lembra daquelas frases que a gente vê muito em filme, tudo que você falar poderá ser utilizado contra você no tribunal? Na profissão de vocês é exatamente isso. Não é só o que vocês fazem, mas é o que vocês falam. E como diz a minha esposa, que não está aqui neste momento, não é o que você falou, amor, é como você falou. Alguém já é casado vai entender bem a mensagem. Então não é o que você fala, é como você fala. É a forma como que você fala, é o trato como que você fala. Informação clara, detalhada, invista, eu não vou falar perca tempo, não invista tempo aqui. Ah, mas se ele for um paciente com exposição às redes sociais, invista o dobro do tempo. O dobro do tempo. De preferência, faça aqueles reels, fazendo um planejamento com fulano de tal. 500 mil seguidores no Instagram, 10 milhões de seguidores. Faça aquele reels, né? Todo mundo sabe o que é reels. Faz o reels mostrando em processo de estudo, análise, levantamento. Porque lá no futuro isso pode ser usado para a sua defesa também. Tá? Então são dicas aqui das redes sociais para como ser utilizado a seu favor. O cuidado e a atenção do profissional com a documentação odontológica. E o que isso significa? Não é pegar aquela letra, com todo o respeito aos nossos clientes médicos, não é aquela letra de médico, que eu entendi o porquê que médico tem a letra feia. É porque antigamente era muito rápido as informações, ele tinha que anotar os rascunhos e a letra acabava ficando feia. Então hoje tem computador, acredito que todo mundo sabe que já existe hoje prontuários digitais. Eu não vi se tem uma empresa que fornece para vocês aqui, mas em Rondônia tem boas empresas que trabalham com esse tipo de procedimento. Documente-se, assinatura eletrônica, tudo que for feito, pegue a assinatura do cliente.
procedimento a procedimento. Ah, semana que vem você passa aqui para assinar. Semana que vem esse paciente morreu. Semana seguinte o paciente ficou internado na UTI. E por uma complicação causada por um procedimento realizado na sua clínica. Não preciso nem dizer o que isso vai acontecer com a família desse paciente. E principalmente o cuidado com a elaboração do prontuário. É exatamente essa linha de raciocínio que todos nós, em qualquer profissão, isso não é só para cirurgião dentista. O profissional, como da minha área, corretor de seguros, se ele não informar, se ele não passar as informações detalhadas, se ele não fizer a anamnese do cliente antes de oferecer uma cobertura adequada, como por exemplo, eu recebo muito, já te dou a palavra, qual que é o limite de apólice que eu devo... O que você me recomenda contratar? Eu falo assim, o máximo. E documento. Eu te recomendo o máximo que eu tenho disponível. Ah, mas por que? Não, mas é muito mais caro. Não, você perguntou o que eu recomendo. Eu te recomendo contratar o máximo, porque num eventual caso de ter um processo de 2 milhões, você vai ter um step calibrado, cheinho, e de preferência não vai precisar ter que pagar nenhum ágio. Ah, não, mas peraí, mas pelo histórico, o estudo nacional não teve um processo desse. Não, teve um que eu descobri lá no meeting. Está vendo como é importante participar de eventos? Fica à vontade. E é muito interessante essa questão de mostrar o que vai acontecer e mostrar o acompanhamento durante o acontecimento dos fatos. Essa palavra que eu falei aqui, fato e ato, é o que determina a cobertura ou não do seguro. Tá? Não sei se todos que trabalham já possuem esse tipo de proteção, mas eu trago uma informação muito relevante. Os objetivos do seguro são exatamente diminuir o risco de vocês terem prejuízos financeiros, intencionais ou não intencionais, isso é durante o processo os laudos periciais que vão apontar, mas prejuízos como danos financeiros, materiais, corporais, morais e danos estéticos. Uma boa apólice de seguro, ela precisa ter no seu escopo de coberturas esses objetivos. Se algumas dessas não estiverem descritas no seu contrato de seguro, é importante rever e analisar. E o que é interessante? Eliseu, mas eu já sou formado, já trabalho há algum tempo, mas ainda não tenho seguro, eu ainda não tenho nenhum tipo de proteção, eu não tenho nenhum tipo de cobertura. Quem é da orto sabe que o ato inicia no momento da assinatura do contrato. No momento que você faz o estudo e assina, é ali que inicia o tratamento. Pode ser que você agende para 1 semana, 2 semanas depois, mas no seguro é considerado o ato. E o ato na ortodontia é o início da relação dentista-paciente. Diferente, por exemplo, de um canal. Um procedimento endodôntico, ele é no momento que faz a perfuração e faz ali todo o procedimento. Então, naquele momento, houve uma quebra de lima, que hoje quase não se usa mais, hoje está mais na tecnologia, mas ainda há casos de quebra de lima. Eu sou um paciente que sofri uma quebra de lima e tive que fazer enxerto pós. Olha que interessante, o meu caso é um caso bem claro. No momento que houve a falha, e houve uma falha, por causa de um problema técnico, o profissional me avisou, olha, ele falou um palavrão, né, que era meu amigo, assim, coisou. Traduz aí o coisou pelo palavrão que ele falou, mas vamos tentar resolver. E tentou resolver, infelizmente ficou pontinha de lima. Fez a radiografia, fez a tomografia, aparentemente não causou nenhum tipo de problema. Mas no futuro acabou causando. Mas como foi muito conversado, eu sabia, não vou mexer agora. Se der algum problema, a gente vai acompanhando isso daí, vai monitorando. Naquela época eu não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje. Hoje, com certeza, eu mudaria de dentista, procuraria outra opinião, para não ter essa... A gente ouviu muito isso aqui, né? Segunda opinião. E exatamente nesse momento que há um risco de você ser processado por um atendimento já feito no passado. Que o seu paciente ainda não tinha consciência ou a informação de que houve uma falha. A gente ouviu muito isso aqui, vocês perceberam, não? Pacientes que já estavam em tratamento, mudou de profissional e na mudança de profissional foi identificado uma falha processual. E por ética, muitas vezes, o colega não vai ficar falando, olha, o dentista errou, falhou, mas vamos tentar. Mas nessa conversa, ele identifica, opa,
Peraí, se tem que fazer de novo, é porque teve algum problema. Se teve algum problema, eu tenho um primo advogado. Eu tenho uma cunhada advogada. Todo mundo tem. Todo mundo conhece alguém que é advogado. E quais são as principais coberturas para a gente ir para o final? Despesa com a sua defesa, todos os custos de honorário advocatícios, dentro da sua apólice ele precisa cobrir. É muito importante essa palavra, acordo judicial. Isso é uma quebra de paradigma. Dentro de um seguro de responsabilidade civil, tem uma cláusula lá, transitado em julgado, vírgula, ou acordos homologados pela seguradora, autorizados e homologados pela seguradora. Então, se há um caso muito evidente de culpa, é um caso muito claro que houve uma falha profissional, qual que é a necessidade de ter todo um desgaste de tribunal? Não, senta os dois, ó, tá claro para você? Tá claro, não houve a falha, faz a proposta. Minha proposta é 100 mil reais. A seguradora, o advogado negocia 80 mil. 80 mil tá bom? Tá bom, tá bom. Então, peraí, eu vou passar para a seguradora avaliar. Isso é coisa de um dia para o outro. A gente envia a proposta, pede um prazo dentro do processo, envia essa informação, a seguradora está claro, está tudo muito documentado, tá, houve a falha profissional. Ela autoriza o acordo judicial, morre a conversa e nunca mais se fala daquele caso. Tá? É muito importante ter essa informação. Se não der certo, como diz o ditado, né, deu tudo errado, né, tudo que tinha que dar errado, deu errado, e houve a condenação, há a possibilidade de pagar a indenização diretamente para o paciente, sem necessidade de desembolsar e pedir o reembolso. Se no processo você acabou após a autorização, não aguardando e pagando, há a possibilidade também do ressarcimento. Embora, como profissional, eu não recomendo. É tudo ser feito dentro do processo, tudo sendo feito homologado pela seguradora, dá mais transparência e evita risco desse processo ficar à ponta, sobrar alguma ponta. Omissão de socorro, gerenciamento de crises, despesas emergenciais, perda de exames e laudos, tudo isso aqui são coberturas extensivas. E eu gostaria de chegar nessa última, que é a cobertura extensiva para a pessoa jurídica. Então, quem é dono de clínica, quem é sócio de clínica, e muitas vezes trabalha com a pessoa jurídica, mas trabalha sozinho, é uma clínica PJ para questão fiscal, ele não precisa ter dois seguros, se você trabalha sozinho, por exemplo. O seu seguro pessoa física, ele estende a sua defesa para a pessoa jurídica. Se já é o caso de uma clínica com mais profissionais, é importante que cada um tenha a sua apólice, porque é Brasil, eu cubro em qualquer lugar que eu atuar. E a pessoa jurídica funciona como um guarda-chuva. Se um desses profissionais falharem ou houver uma reclamação, a pessoa jurídica vai lá e ampara através da sua apólice. Tranquilo? As especialidades são todas as áreas que vocês atuam, e eu queria chegar na última aqui, que é a famosa harmonização orofacial. Quem já faz esse procedimento, ou conhece alguém que já faça esse procedimento, agora o presidente vai gostar do que eu vou falar, só há cobertura se essa especialidade for registrada. Não há cobertura, não há possibilidade de ter cobertura num seguro se essa especialidade não estiver registrada no Conselho Regional de Odontologia, por uma questão muito óbvia. Um profissional que não tem habilidade para se registrar, ou que não tem o tempo suficiente de curso, não tem a formação adequada, a chance de dar ruim é muito maior. Então é importante que para as seguradoras ela cobre, desde que haja a especialidade registrada. As demais seguem conforme as regras do próprio Conselho. Ele cobre tanto as instituições de ensino, pessoal que dá curso, por exemplo, que há aplicabilidade do treinamento, você também pode contratar. Nosso trabalho é em parceria com o convênio. Em parceria significa estar junto, estar ao lado, sair de Cacoal, 480 quilômetros, estar aqui com vocês, para mim, para minha sócia Daiane, é uma grande satisfação, é um grande prazer, e agradecer pelo espaço. E antes de finalizar, cadê a parte? Essa aqui é a parte que vai o vídeo. Esse é um movimento nacional chamado Minha Vida Protegida. O Minha Vida Protegida, vocês já ouviram falar do Outubro Rosa, do Novembro Azul, alguns outros meses lilás e outras cores. E nós, como profissionais do mercado, desenvolvemos
campanha que iniciou esse ano, chamado Minha Vida Protegida, que começou no dia 30 e vai até o dia 13. Qual que é a finalidade desse movimento? Conscientizar o máximo de pessoas, profissionais liberais, autônomos, pais, pessoas que são solteiras, todos. Eu faço até um teste. Se você colocar a mão no seu peito e se o seu coração estiver batendo, você faz parte desse movimento. Porque esse movimento é para quem realmente se importa com a sua vida e com a vida daqueles que dependem de você. O movimento Minha Vida Protegida é de conscientização. Eu não estou falando de produto, não estou defendendo seguradora, nem marca e nem nenhum tipo de cobertura. Eu estou defendendo um projeto que saiu dos nossos corações como profissionais de conscientizar o máximo de pessoas sobre ter um seguro de doenças graves para cobrir, por exemplo, um diagnóstico de câncer, de AVC, de Alzheimer. Quem já precisou fazer um tratamento, um tipo de doença desse, sabe como que é caro. Ah, mas eu tenho plano de saúde. Mas muitas vezes o plano de saúde não cobre aquele tratamento eficaz ou aquele tratamento rápido. Como eu disse aqui, o câncer, ele não espera. A indenização de uma pólice dessa é em vida. Enquanto eu estiver com o meu seguro ativo e acontecer um diagnóstico, eu recebo e faço tratamento, José Marcelo, onde eu quiser, nos melhores hospitais do país. Então, mais uma vez, gente, eu não estou aqui falando de tudo seguro, de empresas que eu represento, mas sim de conscientização. Se você tem o seu corretor que te atende, que te respeita, que entende as suas necessidades, conversa com ele, fale com ele sobre a cobertura de doenças graves e demais coberturas que você pode contratar.